Olá, gente, é um prazer estar com vocês aqui em mais um programa Prova Final. Esse que, como vocês sabem, é uma parceria que nós temos aqui na TV Justiça junto com a rede de ensino LFG e nós estamos hoje para falar de um tema de direito do trabalho muito interessante. Eu sou o professor André Luiz Paes de Almeida e hoje nós vamos falar sobre a aplicação subsidiária do Código Civil no direito do trabalho. Vocês sabem que o nosso programa é dividido em 3 blocos, sendo que o primeiro bloco eu falo sobre este, que é o tema do dia. Temos então o segundo bloco, que é o Pergunte ao Professor, onde vocês vão enviar as nossas perguntas aqui para que a gente possa responder para vocês. E o terceiro bloco, que é o X da questão. Nesse terceiro bloco, a gente seleciona algumas questões de concurso público, exames da OAB, sobre o tema que foi falado, que, repito, hoje é aplicação subsidiária do Código Civil no direito do trabalho. Um tema muito interessante, não só para você que é aluno, como para você também que é empregador, que é empregado e quer saber como que essas relações rotineiras devem se tornar mais efetivas dia a dia. Eu volto num segundinho. Pai bola, rapidinho eu volto com vocês para falar sobre esse tema do dia. Até já! Como prometido, estamos aqui de volta com o primeiro bloco do nosso programa que corresponde ao tema do dia. Hoje, como eu falei para vocês, nós vamos tratar sobre a aplicação subsidiária do Código Civil no direito do trabalho. Eu confesso a vocês que é um tema que interessa a todos mesmo. Quando eu falei ali no nosso primeiro bloquinho, aquele bloco um pouquinho mais curto, onde eu faço a chamada inicial, que era um tema que interessaria não só aos alunos de direito como um todo, mas também aos profissionais da área, e aos empresários e aos empregados, eu garanto a vocês que é verdade que isso vai acontecer. Tenho visto que o retorno que nós temos tido desse programa aqui do Prova Final na TV Justiça é um retorno que vai muito além dos alunos de direito. Agora mesmo eu estava comentando aqui com a nossa equipe técnica aqui o quanto de retorno não tenho tido a respeito de pessoas que veem o programa e que nunca fizeram direito. E esse é um tema que interessa a todos. Um tema que cada vez mais vem caindo em provas de concurso público, provas da OAB, e cada vez mais ele vem sendo interessante no dia a dia trabalhista. Na verdade, gente, a aplicação subsidiária do Código Civil no direito do trabalho, ela sempre existiu, mas não de forma tão intensa. Se vocês analisarem o artigo 8º, parágrafo único da CLT, vocês vão verificar que lá fala que o direito comum será a fonte subsidiária do direito do trabalho quando houver necessidade. Claro, isso ficou muito mais latente, muito mais gritante com a Emenda Constitucional 45 de 2004. Essa emenda 45, ela trouxe uma ampliação muito grande sobre a competência da Justiça do Trabalho no âmbito efetivo das relações trabalhistas. Isso porque, até 2004, o artigo 114 da Constituição Federal falava que a competência da Justiça do Trabalho se restringia às relações de emprego. Falava lá o texto do 114 da Constituição: compete à Justiça do Trabalho conciliar e julgar as ações, os dissídios individuais ou coletivos entre trabalhadores e empregadores. Claro, vinculando esse trabalhador com o requisito efetivo dele ser o próprio empregado. Hoje, isso não é mais assim, não. Não é só mais assim. A Emenda 45 de 2004, gente, ela nos trouxe um novo mundo no âmbito da Justiça do Trabalho. E a palavra é essa mesmo, porque ela trouxe para nós a relação de trabalho além da relação de emprego. As demandas até então, que tinham competência da Justiça do Trabalho no tocante à relação de trabalho, eram extremamente pequenas, como, por exemplo, o avulso, o pequeno empreiteiro. Hoje, isso realmente se ampliou. Mas não é só nesse ponto que eu quero chegar sobre a competência da Justiça do Trabalho, não. O que eu quero chegar também é como isso passou a ser importante do ponto de vista civil. Como o Código Civil passou a trazer para a gente uma importância muito mais efetiva. Eu explico por quê. Até então, nós tínhamos entendimentos jurisprudenciais, por exemplo, no que diz respeito ao dano moral. Muito se falava, se o dano moral decorre de uma relação entre empregado e empregador, o dano moral deve ser postulado na esfera civil. Ora, mas por que ele deve ser postulado na esfera civil? Deve ser postulado na esfera civil porque o dano moral ele é previsto na Constituição Federal e no Código Civil.
Se ele é previsto no Código Civil e não na CLT, quem vai julgar isso é a esfera civil e não a esfera trabalhista. Ora, julgados fartos até 2004, atestavam, não importa se ele é previsto na esfera civil ou, ou no Código Civil ou na CLT, o que importa é se ele é decorrente de uma relação de emprego. Se é decorrente de uma relação de emprego, a competência deve ser da Justiça do Trabalho. Isso virou texto da Constituição. Hoje, doutores, nós temos aí o artigo 114 da Constituição Federal que fala que o dano moral decorrente de uma relação de emprego ou de trabalho deve ser postulado na Justiça do Trabalho. E aí começamos a ver textos inerentes a este fato no próprio Código Civil. Eu já até lembro uma coisa a vocês. Por exemplo, o artigo 29 da CLT, parágrafo 4º, veda ao empregador anotar qualquer fato ou ato desabonador na carteira de trabalho do empregado. Empregador não pode anotar que o empregado foi punido porque cometeu uma falta grave, não pode anotar que a demissão do empregado ocorreu por justa causa, não pode anotar nada, nenhum fato desabonador na carteira de trabalho do empregado. Por quê? Ora, porque a ideia da CLT é fomentar emprego. Se isso pudesse ser feito, é claro que isso inibiria a conquista de um novo emprego desse empregado. Se isso acontecer, gera o quê? Dano moral. Pode até gerar um dano material também, mas gera um dano moral nítido. E é claro que a competência disso é a Justiça do Trabalho. Outro exemplo. O empregado que pratica assédio sexual com outro empregado inferior hierarquicamente. Vamos deixar claro que o assédio sexual, o assédio especificamente sexual, crime previsto inclusive no Código Penal, pelo próprio texto de lei do Código Penal, só é admitido, só é efetivado se o assediador ele tiver uma posição hierárquica superior à da vítima assediada. Vamos deixar claro, eu tenho um gerente na minha empresa e esse gerente assedia uma empregada, uma subordinada dele. Aonde ela deve postular efetivamente um dano moral decorrente deste assédio? Justiça do Trabalho. Ora, se isso decorreu da relação de emprego, é óbvio que isso deve ser postulado no âmbito da Justiça do Trabalho. Não há dúvida, me desculpe, mas não há dúvida que isso deve ser postulado no âmbito da Justiça do Trabalho. Perfeito. E aí começamos com alguns critérios. Por exemplo, doutores, eu pergunto a vocês, imaginem que eu seja dono de um banco. O gerente deste banco assedia moralmente ou sexualmente uma subordinada dele. Esta subordinada quer promover uma ação, que nós já vimos, essa ação é de competência da Justiça do Trabalho. Então ela vai entrar perante uma das varas do trabalho com uma ação trabalhista postulando um dano moral decorrente disso. Perfeito. O critério é, ela entra com esta ação contra o gerente que a assediou diretamente ou ela entra com esta ação contra o banco? Garanto que muitos alunos aí de direito devem estar respondendo, André, quem tem legitimidade para fazer isso, professor, para responder isso, a legitimidade passiva nesta ação é o banco. Não há dúvida que é. Não há a menor sombra de dúvida. É o banco que tem legitimidade. Esta empregada, portanto, deve entrar com esta ação contra o banco e não contra o gerente que a assediou diretamente. Perfeito. A pergunta que eu faço é a seguinte, por quê? Ora, porque o banco tem uma responsabilidade para isso. Perfeito, está ótimo. O que me causa um pouco de estranheza, e no meu escritório vejo isso algumas vezes, é que empregado entra com ação, no exemplo específico que eu acabei de citar, contra o banco, mas não fundamenta em lugar nenhum. Mas existe uma fundamentação específica para isso e é neste ponto que eu quero chegar. Aonde está essa fundamentação? No Código Civil. A fundamentação está no Código Civil, no artigo 932 do Código Civil. Se vocês forem analisar o texto legal que eu acabei de mencionar, fala lá no